Boa tarde a todos. Sou Tatiane, contadora na Diretoria Geral de Fazenda e Orçamento da Prefeitura de Registro. Agora, às 16 horas e 30 minutos, estamos iniciando a audiência pública para avaliação do cumprimento das metas estabelecidas para o primeiro quadrimestre de 2023. Essa audiência, né, ela se dá pelo fundamento legal da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101 de 2000, que fala que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais desses quadrimestres. Então, vamos falar aqui agora, iniciar pelo desempenho, né? Então, os principais indicadores desse primeiro quadrimestre de 2023. Receita corrente líquida ajustada para o endividamento, 247.566. Dívida consolidada líquida, 19,99% negativo da receita corrente líquida ajustada. Receita corrente líquida ajustada agora para o pessoal, 245.146. Pessoal e encargos, 43,88% da receita corrente líquida ajustada. E o resultado primário acima da linha sem RPPS, 1.596. Então, vamos passar para as receitas. Classificação das receitas. Nós temos as receitas correntes, que são oriundas da arrecadação de tributos próprios de transferências, contribuições sociais e econômicas. Temos as receitas de capital, que é proveniente da venda de bens e direitos, também de realização de operação de créditos e de convênio. E a receita intraorçamentária, que é a contrapartida da despesa intraorçamentária. Por categoria, então a previsão atualizada, né, da receita corrente foi de 100.695 e a realizada foi de 94.173, dando uma variação negativa de 6,48%. Receita de capital. Previsão atualizada 6.289 e a realizada 1.846, uma variação negativa de 70,65%. E as intraorçamentárias, previsão 7.635 e a realizada 6.531, uma variação negativa de 14,45%. Então, o total da previsão atualizada foi de 114.620 e a realizada 102.551, trazendo uma variação de 10,53% negativo, onde o realizado foi menor que o previsto. Participação da receita corrente. Então, as realizadas, né, nós podemos observar aqui que o percentual maior são as transferências correntes, né, receita de transferência corrente, posterior às receitas tributárias. Já na participação de capital, 100% das receitas realizadas foram receitas de transferência de capital. Principais receitas. O percentual de 21% da cota parte de FPM mensal, posteriormente ICMS com 17%, Fundeb com 14% e o IPTU com 13%. Evolução das receitas. Então, aqui é um comparativo dos anos anteriores, todos referentes ao primeiro quadrimestre. Então, em 2021, a receita total foi de 76.647. Em 2022, 93.425. E em 2023, 102.551. A evolução das receitas por um comparativo aqui nesse gráfico. Então, de 2021 para 2022, teve uma variação de 21,89%. De 2022 para 2023, uma variação de 9,77%. Então, teve um crescimento, né, nesse primeiro quadrimestre de 2022 para 2023 de 9,77%.
Despesas. Assim como nas receitas, nós temos as despesas correntes, que elas são destinadas a gasto com pessoal e encargos, também juros e os encargos da dívida, material de consumo também. E a despesa de capital, que ela é destinada a investimentos, como obras, instalações, equipamentos e materiais permanentes. E a despesa intraorçamentária, que é a contrapartida da receita intraorçamentária. Então, despesa por categoria econômica. A despesa atualizada, a dotação atualizada, total 312.627.000. A despesa empenhada, 125.625.000. E a despesa liquidada, 82.392.000. Despesa por função. Então, nós temos aqui o gráfico que evidencia, né, da despesa liquidada, as funções, né, dentro da prefeitura. Então, nós temos a educação e a saúde com os valores maiores. Então, onde a educação foi de 24.592.000 e a saúde 20.615.000. E o outro gráfico demonstrando que o percentual de 30% de valor aplicado, né, foi na educação, com 30%, e na saúde, 25%. Aplicação da despesa. Então, a despesa corrente ficou o total liquidado 72.119.000, no percentual de 87,53%. A despesa de capital, 3.581.000, com percentual de 4,35%. E a despesa intraorçamentária, de 6.691.000, com percentual de 8,12%. Então, o total, né, da despesa liquidada de 82.392.000, dando o percentual total, né, de 100%. Acho que deu um errinho aqui que eu não estou conseguindo passar. Isso, por favor. Voltando aqui, um comparativo das despesas liquidadas, né? Assim como fizemos na receita, também fizemos aqui na despesa liquidada, comparando o primeiro quadrimestre de 2021, 2022 e 2023. Então, a despesa total liquidada em 2021 ficou em 54.407.000. Em 2022, 64.066.000. E agora, em 2023, 82.392.000. Um comparativo, né, em forma de gráfico para evidenciar mais facilmente aqui, que 2021 para 2022 ficou em 17, a variação, de 17,75%. De 2022 para 2023, variação de 28,60%. Onde teve um crescimento de 2022 para 2023, né, de 28,60%. Receita versus despesa. Então, o comparativo da receita realizada com a despesa liquidada. A receita realizada total foi de 102.551.000 e a despesa liquidada 82.392.000. Então, trazendo um superávit aqui orçamentário de 20.159.000. Por fonte de recurso, né? Então, nós temos a fonte 1, que é o Tesouro, fonte 2, que são as receitas vinculadas estaduais, fonte 3 é recurso vinculado de fundo, fonte 4, recursos próprios, né, da OMSS, que é a RPPS do município, fonte 5 são os recursos vinculados federais, fonte 6, outras receitas de recurso, fonte 7, operações de crédito, fonte 8 são as emendas parlamentares, e a 92, que são transferências de convênios estaduais de exercício anterior. Então, a total da receita realizada 102.551.000 e a despesa liquidada 82.392.000. Aqui já a evolução
da receita versus a despesa nesses primeiros quadrimestres de 2021, 2022 e 2023. Então, de 2022 para 2023, a receita teve um crescimento de 9,77% e a despesa um crescimento de 28,60%. O resultado. Então, nesse primeiro quadrimestre aqui de 2022 para 2023, teve um decréscimo de 31,33%, onde em 2022 o resultado foi de 29.359.000 e agora em 2023, 20.159.000. Receita corrente líquida. Ela é o somatório das receitas tributárias, de contribuição, patrimonial, industrial, agropecuária, de serviço e também as transferências correntes, deduzidas as contribuições dos servidores, também as receitas provenientes da compensação financeira entre os regimes, né, de previdência e os valores retidos para a formação do Fundeb. Ela é apurada somando as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 anteriores. Serve como base para a despesa com pessoal e também da dívida consolidada. Aí nós temos a receita corrente líquida ajustada, que além daquelas deduções já decorrentes da LRF, né, tem também as deduções dos recursos transferidos por emendas individuais e impositivas, né, que são apresentadas ao projeto de lei orçamentária. Então, a receita corrente líquida geral ficou em 248.564.000. As transferências relativas às emendas individuais de 997, então traz para a gente a receita corrente líquida ajustada para o endividamento, que ficou em 247.566. Tirando as transferências das emendas de bancada de 2.420.000, aí nós temos a receita corrente ajustada para os limites de gasto, né, de despesa com o pessoal, de 245.146. Despesa com o pessoal. Então, nós temos o limite legal, que é de 54%, o limite prudencial, de 51,3%, e o limite de alerta, 48,6%. A despesa com o pessoal total foi de 107.562.000, trazendo o percentual de 43,88%, né, que a receita corrente líquida ajustada para o pessoal foi de 245.146.000. Nesse gráfico faz a comparação de 2021, 2022 e 2023. Então, em 2021, nesse primeiro quadrimestre, o gasto com o pessoal era de 46,51. Já em 2022 foi de 43,90 e agora em 2023, 43,88%. Resultado primário acima da linha. Ele indica se os níveis de gastos orçamentários do município são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas também primárias, sem considerar o endividamento. Os superávites primários, eles contribuem para a redução da dívida líquida. Em contrapartida, os déficits, também primários, né, eles indicam a parcela do aumento da dívida líquida resultante do financiamento de gasto primário. E o resultado primário, ele não envolve o endividamento, ou seja, as receitas e despesas financeiras, como empréstimos, juros, encargos, enfim, né? Então, o resultado primário aqui acima da linha. As receitas ficaram no total de 89.915.000, despesa total paga 69.695.000, restos a pagar processados e pago 4.445.000 e restos a pagar não processados e pagos 14.177.000, trazendo o resultado primário acima da linha, sem considerar RPPS, de 1.596.000. Dívida consolidada.
Considera-se dívida consolidada o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras. Então, o estoque da dívida em relação à receita corrente líquida. A receita corrente líquida ajustada para o endividamento foi de 247.566.000. Então, o estoque da dívida em 2021 tinha ficado em 11,86%, em 2022, 10,52% e agora em 2023, 7,81%. E a evolução da dívida consolidada nesses primeiros quadrimestres. Em 2021, 22.137.000, em 2022, 22.592.000 e agora, em 2023, 19.333.000. Dívida consolidada agora líquida. Ela é a dívida pública consolidada, deduzidas as disponibilidades de caixa. Então, a dívida consolidada, né, ela ficou em 19.333.000 e as deduções, que são o quê? As disponibilidades de caixa e demais haveres financeiros, ficou em 68.820.000, trazendo a dívida consolidada líquida negativa de 49.486.000. E a receita corrente líquida para o endividamento, né, ficou em 247.566.000. Então, o comprometimento seria negativo de 19,99%, considerando aí que a dívida consolidada líquida está negativa, né? E ressaltando também que ela fica negativa justamente por ter, devido às deduções serem maiores do que a dívida consolidada em si. Resultado nominal aqui é abaixo da linha. Então, o objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida. No bimestre, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final do bimestre de referência e o saldo final do bimestre anterior. E no exercício, o resultado nominal ele representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência. Resultado nominal abaixo da linha. Então, em 31 de dezembro de 2022, a dívida fiscal líquida, né, ficou em 39.625.000 negativo e agora até esse quadrimestre, 49.486.000 também negativo. Então, o resultado nominal de 9.861.000. Resultado nominal abaixo da linha, aqui comparando a dívida consolidada com a disponibilidade financeira. Então, em 2021, a dívida consolidada, né, nesse período, foi de 22.137.000 e a disponibilidade de caixa, 41.956.000. Em 2022, a dívida consolidada foi de 22.592.000 e a disponibilidade de caixa e haveres financeiros 63.719.000. Agora, em 2023, a dívida consolidada ficou em 19.333.000 e a disponibilidade de caixa 68.820.000. Comentário final. Então, os resultados apresentados aqui, eles permitem concluir que a despesa com pessoal e a dívida consolidada líquida estão dentro das normas legais, ficando demonstrado assim o atendimento aos requisitos da LRF. E também gostaria de ressaltar que os detalhamentos, né, dos valores expostos, eles são encaminhados por balancetes, né, mensal ao Poder Legislativo, bem como as publicações oficiais, elas são realizadas no Diário Eletrônico do município e também no site oficial da Prefeitura. Alguém teria alguma pergunta relacionada ao tema da audiência? Não? Ah,
Sim. Aqui, nós estamos falando, sobre a avaliação e cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o primeiro quadrimestre de 2023. Isso, são as metas da LDO, né, elas são estabelecidas na LDO, e aí a cada quadrimestre a gente faz essa avaliação. Então, mais alguma pergunta? Então, não havendo perguntas, dou como encerrada a audiência às 16h50, e obrigada a todos pela presença.